A razão pela qual você se depara repetidamente com o mesmo não geralmente não está na sua fraqueza ou fracasso. Você sente confusão, cansaço e a sensação de que o mundo injustamente fecha portas. Mas isso não é o fim da história. A seguir, ficará claro que sinais isso pode ser e como reagir a eles. Você vai a uma entrevista e ouve "Nós vamos te ligar". E então vem o silêncio. E você perde a confiança, como se isso fosse para sempre. Você se aproxima de alguém e recebe uma negativa. E cada passo seguinte parece cada vez mais desesperado. Ou você investe energia em um projeto que não decola, e a única coisa que vem à mente é provar, tentar ainda mais. Esta é uma cena familiar. O sangue esfria nas veias, na cabeça um ciclo de justificativas e autopunições. E embaixo surge um cansaço que faz você se agarrar ao que já não funciona. Mas há uma diferença prática entre "não é para você" e "não agora, não aqui, não desse jeito". Neste vídeo, você receberá não generalizações filosóficas, mas orientações concretas. Como distinguir uma negativa de um redirecionamento? Quais os primeiros 2 passos a dar imediatamente após o não? E como parar de desperdiçar recursos tentando recuperar o que está saindo, não porque você é ruim, mas porque a porta está fechada por outro motivo. Eu vou trazer reações reais do corpo e da mente que mostram o que estão te sinalizando e dar um esquema claro de ação, para que você não fique preso em um ciclo de tentativas e desilusões. Agora é o momento em que a habilidade de ouvir os sinais da vida se torna especialmente importante. O mundo está mudando mais rápido. As rotas habituais de trabalho, relacionamentos e sucesso deixaram de funcionar da mesma forma para todos. E isso cria uma nova constante. Os nãos que aparecem constantemente e com os quais é preciso lidar. As pessoas há muito deixaram de viver em uma única linha. A carreira se cruza com o pessoal, planos se misturam com a realidade, e a rejeição acontece em cada etapa, desde uma promoção adiada até uma conexão interrompida. Portanto, a incapacidade de reconhecer o que a rejeição lhe mostra hoje custa mais caro do que nunca. Consome tempo, energia e fé em si mesmo. Você não está sozinho nesse estado. Muitas pessoas conhecem a insônia antes de uma decisão importante. As reavaliações noturnas de conversas na cabeça, as tentativas repetidas de provar a si mesmos e aos outros que estão certos. Primeira observação: quando você volta constantemente à mesma situação, seu corpo acumula tensão crônica. Os ombros se contraem, a respiração se torna difícil, a irritabilidade aumenta. Segunda observação: sua mente entra em modo de provar, buscando confirmações de seu próprio valor na reação do mundo exterior. E por causa disso, você perde a capacidade de perceber os sinais externos que poderiam economizar meses e anos. Aqui faremos um mapa do vídeo para que seja mais fácil para você navegar pelo material e voltar à parte que precisa mais tarde. Na parte A, vamos discutir o que uma pessoa sente quando pede mais. Quais sinais internos e experiências surgem no momento da expectativa. Na parte B, veremos como funciona o mecanismo dos desejos e por que ele frequentemente leva à repetição de cenários antigos. Na parte C, analisaremos os erros mais comuns ao desejar mudanças, o que impede ver os sinais. Na parte D, ofereceremos uma nova visão da rejeição como um redirecionamento e não como uma condenação. Na parte E, mostraremos o que muda na vida quando você começa a ouvir esses sinais. E na prática, daremos passos concretos que podem ser feitos já hoje. Uma nova tese que você não ouvirá no gancho,
A rejeição muitas vezes preserva um caminho mais vantajoso para você. Apenas ele não coincide com o que você imaginou. Isso significa que a tarefa não é resistir à rejeição, mas aprender a lê-la e agir em direção a oportunidades reais e não a compensações emocionais. Antes de passarmos à descrição de sentimentos e mecanismos, lembre-se, ler os sinais é uma habilidade. E ela pode ser treinada assim como qualquer outra habilidade prática, passo a passo. Quando você pede mais da vida, a primeira coisa que vem é o barulho interno. Não é apenas ansiedade como pano de fundo. É um ruído em camadas. Constantes dicas do corpo, curtas explosões de esperança e a mesma rápida queda. Réplicas internas que fluem uma na outra. Para alguns, isso é sentido como uma garganta comprimida antes de uma ligação. Para outros, como uma cabeça insone que reproduz repetidamente a mesma conversa. É importante ver que isso não é apenas uma emoção, é um sinal de como está estruturada sua conexão com o desejo. A primeira experiência é a divisão. Você já imagina como as coisas deveriam ser e, ao mesmo tempo, observa como a realidade não corresponde. Na sua cabeça cresce o bilíngue. Uma parte diz, eu mereço, a outra repete, é por isso que isso não funciona. Entre elas, surge uma tensão. Frequentemente, essa ruptura se manifesta no comportamento. Você se torna mais insistente, começa a reunir provas do seu valor, fala mais do que o normal. O corpo reage de maneira previsível. Respiração acelerada, tensão muscular na mandíbula. Uma onda de energia que muitas vezes se disfarça como mobilização e o empurra para a ação. O segundo é a tendência a se prender à imagem. Você cria um filme do futuro, onde tudo já está certo. As pessoas nos papéis, você na posição. E isso é um grande consolo. Mas quando a realidade o confronta com rejeição ou desaceleração, o que dói não são tanto os eventos em si, mas a destruição desse filme imaginário. Então surge a agressão em relação às circunstâncias. Não porque você é mais fraco, mas porque seu mapa de sentido foi abalado. O terceiro, o diálogo interno muda para o modo explicar. Quando você espera algo grande, uma promoção, amor, reconhecimento, a mente começa a reunir provas e cenários que confirmam que você está certo. É como um advogado interno que, em vez de ouvir, escreve argumentos de encerramento. Como resultado, você para de ouvir as dicas externas. Suaves sugestões, recusas amáveis, que poderiam guiá-lo para outro lugar. Em vez disso, você ouve apenas o que confirma sua imagem. O quarto, a sensação de perda de controle e tentativas de recuperá-lo. O desejo de mais gera a sensação de que você tem um plano e um mapa, e qualquer não é percebido como um erro no mapa. Isso desencadeia 3 reações típicas. Uma tentativa intensificada de prosseguir novamente, causar a si mesmo estresse adicional na tentativa de merecer, ou entrar em dúvida e passividade. Cada uma das reações oferece alívio temporário e cansaço a longo prazo. Finalmente, o elemento único deste capítulo é um simples marcador diagnóstico, raramente verbalizado em voz alta, mas que você pode sentir em si mesmo: a inércia da atenção. Imagine um indicador interno que aponta para o desejado e atrai sua atenção, mesmo quando novos dados surgem ao redor. Se o indicador não se desloca por muito tempo, é um sinal de apego. Uma pequena mini-situação. Você escreve um e-mail após a entrevista repetidamente, revisando cada linha mesmo quando já se passaram 2 semanas, e a resposta é claramente não. Sua atenção volta para esse único evento repetidamente. Isso é a inércia. Reconhecer sua presença é o primeiro passo para entender o que você realmente sente.
Não apenas decepção, mas também medo de perder a imagem interna construída. A consciência desse ruído interno permite distinguir a reação emocional do verdadeiro sinal que vale a pena ouvir. Por que esse ruído ocorre repetidamente? Porque dentro de nós opera um conjunto de mecanismos automáticos, criado para conservar energia e buscar recompensas. Ele não é feito para entender as sutilezas significativas dos seus planos. Quando você pede por mais, vários processos interconectados são acionados. O sistema de previsão, a cadeia neuroquímica de recompensa e os esquemas sociais herdados da experiência passada. Juntos, eles formam aquela energia que o impulsiona para frente, mas ao mesmo tempo o torna cego para aquilo que muda de direção. O primeiro passo na explicação: previsão e erro de previsão. O cérebro está constantemente construindo expectativas. Quando a realidade coincide com a expectativa, você sente confirmação. Quando não coincide, surge desconforto. Esse desconforto serve como um sinal de ação, mudar o comportamento para obter confirmação novamente. Portanto, sua primeira reação à rejeição é tentar ajustar a estratégia ou aumentar os esforços. Mas aqui reside a armadilha. Em vez de atualizar o modelo do mundo, você muitas vezes ajusta os fatos ao antigo modelo. O segundo passo: reforço emocional. A recompensa vem não apenas na forma de resultado, mas também da própria esperança. A expectativa de uma ligação, uma breve mensagem, um pequeno avanço, tudo isso gera explosões de dopamina. Essas explosões consolidam o comportamento, mesmo que ele se baseie em ilusão. Ou, falando de forma mais simples, você se acostuma com o próprio ato de esperar e começa a repetir movimentos que antes traziam alívio, mesmo quando eles já não funcionam. O terceiro passo: roteiro social e autojustificação. Nós crescemos cercados por histórias. Lute até o fim, mostre que você é digno, nada é dado de graça. Essas histórias sustentam o modo de persistência mesmo em casos onde a persistência se torna contraproducente. O contexto social lhe sugere que a rejeição é uma falha pessoal e não uma informação, e, portanto, você sente a necessidade de provar o contrário, às vezes à custa de seus próprios recursos. O modelo único deste capítulo: o modelo das duas engrenagens. Uma engrenagem é o seu desejo, que dá direção e força. A outra é a engrenagem da realidade, que resiste e sugere limites. Quando as engrenagens ficam presas uma à outra, você sente uma intensa fricção, estresse, pensamentos constantes, dúvidas. As habilidades que discutiremos a seguir não são sobre acelerar uma engrenagem, mas sobre a arte de ajustar as engrenagens para que elas suavizem uma à outra ou redirecionem o movimento em uma nova direção. E, finalmente, as causas que acionam esses mecanismos muitas vezes não são apenas eventos externos, mas também pendências internas. Traumas passados de aprovação, roteiros infantis de você deve merecer amor, promessas inconscientes a si mesmo e aos outros. Quando esses antigos programas são ativados, mesmo uma pequena rejeição revive uma longa lista de confirmações de "eu não sou digno". Compreender quais máquinas estão operando dentro de você é o primeiro passo para ouvir onde a vida oferece redirecionamento e onde realmente fecha a porta. Um erro comum que intensifica o sofrimento pela negativa é a tentativa de vencer a realidade pela força de vontade. Não é apenas tentar novamente, mas alimentar a crença de que a persistência, por si só, é igual à razão. Isso não é heroísmo, mas uma corrida em círculos. Você adiciona esforços, recurso por recurso,
mas não muda a direção. Internamente, isso se sente como orgulho e teimosia ao mesmo tempo. Eu vou provar, e não consigo deixar ir. E no final, você paga o preço emocional. Uma mini situação específica ilustra esse erro. Uma jovem mulher investe anos em um projeto que recebe pouca resposta. Ela acredita que, se fizer um pouco mais, o texto escrito chamará a atenção e ela virará a situação. Ela começa a trabalhar 12 horas, perde encontros com amigos, perde o horário de dormir. Externamente, isso parece ser abnegação, mas a lógica interna, se eu for suficientemente perseverante, isso deve funcionar. Resulta em burnout emocional e perda de perspectiva. No momento em que alguém suavemente diz, talvez não seja seu público, ela ouve isso como uma traição, não como uma informação útil. O segundo erro comum é a interpretação incorreta da recusa como uma avaliação de toda a sua personalidade. Este é o erro do espelho. Você espera que o mundo reflita seu valor e quando o reflexo é diferente, você aceita isso como um veredicto. Ilustração. Um candidato a um cargo de liderança recebe uma recusa e pensa, eu não sou um líder, enquanto a realidade pode estar relacionada ao orçamento da empresa ou à política interna. O erro do espelho transforma a situação em eu contra o mundo e bloqueia a análise das causas reais. O terceiro erro é ignorar os sinais de redirecionamento. Às vezes, a vida sussurra, não aqui, não dessa maneira, e as pessoas continuam lutando na mesma direção porque têm medo de reconhecer que sua rota mudou. Uma metáfora única desta parte é uma embalagem postal com o endereço errado. Você embalou o desejo, enviou-o em uma caixa e espera a chegada, enquanto as etiquetas indicam que o endereço mudou. Em vez de verificar o endereço, você continua esperando e acompanhando os avisos postais, desperdiçando tempo e esforço. O último aspecto importante é a incapacidade de distinguir entre uma reação emocional e um sinal informativo. A emoção chega rapidamente e barulhenta. O sinal é silencioso e requer observação. Erros na distinção entre eles fazem com que você ou ceda ao impulso ou ignore informações importantes. Compreender esse erro é um passo para parar de intensificar o problema com sua própria reação e começar a ler os sinais da vida em vez de lutar contra eles. Imagine que a rejeição não é uma parede de tijolos, mas um interruptor na travessia. Esta mudança transforma tudo. Você para de perceber o não como um sinal de sua própria indignidade e começa a vê-lo como uma informação sobre a rota. Esta é uma mudança da pergunta de por que isso acontece comigo para onde isso pode me direcionar. E aqui ocorre uma mudança radical na percepção e no comportamento. A nova perspectiva começa com um pequeno exercício mental. Mude a conotação emocional do não para uma escala neutra. Sua tarefa não é aliviar a dor, mas aprender a considerar a rejeição como dados. Quando você ouvir novamente, nós vamos ligar para você. Tente não imaginar um drama, mas pergunte a si mesmo uma questão puramente analítica. Que outras opções se abrem se essa não é a canal? Essa abordagem reduz a intensidade da reação emocional e transfere a energia da tentativa de provar algo para a exploração. O modelo único deste capítulo é o bússola de substituições. A bússola consiste em 3 setas: a direção do desejo, a limitação da realidade e um novo objetivo que nasce na interseção das 2 primeiras. Você não renuncia ao desejo. Você observa onde ele pode se realizar com menos perdas e maior eficácia. Por exemplo,
Uma pessoa que passou anos tentando conseguir um papel em um grande teatro ouve não. Em vez de continuar a luta em um espaço, ele usa a bússola. Muda o foco para a direção ou projetos educacionais no ambiente teatral. Externamente, o objetivo continua relacionado ao teatro, mas a forma de realização mudou radicalmente. Outra mudança importante é o reconhecimento do custo do que você perde se apega à opção anterior. Isso não é submissão, é cálculo. Quanto tempo, energia e relacionamentos você está disposto a gastar em algo que pode nunca acontecer? Reconhecendo o preço, você ganha a liberdade de escolher conscientemente. Isso muda o tom da ação. De um eu devo histérico para um pragmático, eu estou tentando e eu estou testando. Em um sentido prático, a reorientação não exige decisões dramáticas. Comece com a pergunta que muda o foco. Se esta janela se fechou, que outra janela poderia se abrir? Esta é uma simples mudança, mas ela substitui a antiga lógica de luta pela lógica de exploração. E neste capítulo, não há promessa de uma transformação fácil, mas sim um convite a um sistema de pensamento que percebe a rejeição como uma ferramenta de navegação e como um corretor honesto de rumos, e não como uma sentença de fracasso. Quando você realmente começa a ouvir os sinais da vida, as mudanças não ocorrem instantaneamente, mas são sistemáticas e perceptíveis. A primeira coisa que muda é a economia de recursos. Em vez de ajustar interminavelmente a mesma estratégia, você começa a redistribuir energia para um maior número de testes. Você experimenta novos formatos, novas audiências, novos contatos. Isso não é uma metáfora, é um efeito prático. Você gasta menos combustível em padrões que não funcionam e mais naquilo que oferece feedback. A paisagem interior também se transforma. Antes, você poderia viver na angústia da expectativa. Agora, a tensão se transforma em um estado de explorador. A curiosidade, e não a acusação, torna-se o tom principal do diálogo interno. Isso é perceptível em coisas simples. Você se fixa menos em um único resultado. Ouve o feedback de forma mais ampla, corrige rapidamente as hipóteses. Externamente, isso se manifesta como uma nova leveza na comunicação. As pessoas sentem que podem interagir com você, não por meio da demonstração de status, mas por meio da resolução conjunta de problemas. Um exemplo único de resultado: um empresário que dependia de um grande cliente recebeu uma negativa e, em vez de entrar em pânico, foi ouvir o mercado. Ele descobriu um nicho de serviços relacionados e, após um ano, aumentou sua receita, reduzindo ao mesmo tempo sua dependência de um único cliente. Isso não foi um sucesso instantâneo, mas uma série sucessiva de pequenos passos que se tornaram possíveis porque ele aceitou o sinal de redirecionamento. Além disso, as relações consigo mesmo e com os outros mudam. Você para de exigir das pessoas ao seu redor a confirmação do seu próprio valor, porque aprendeu a ler os sinais de forma diferente. Isso significa menos dramas, menos tentativas de controlar o resultado e mais conversas reais sobre perspectivas. Nas relações pessoais, transferir o foco de tentar fazer com que o outro mude para ler direções compatíveis muitas vezes livra de ciclos de ofensas e ciúmes. Finalmente, há mudanças mensuráveis nas sensações. Imagine uma escala de 0 a 10, onde 0 é ansiedade constante e forte fixação, e 10 é persistência, calma e flexibilidade. As pessoas que começam a ouvir os sinais da vida nem sempre saltam imediatamente para 10, mas frequentemente sobem 3 ou 4 pontos. Esses pontos significam mais tempo livre, menos desgaste emocional e mais oportunidades de perceber alternativas.
Portanto, ouvindo a vida, você não apenas economiza recursos, você aumenta a probabilidade de que seus desejos se manifestem em formas que lhe servem melhor do que o roteiro inicial e insistente. Aqui não haverá reflexões filosóficas, apenas a concretude que você pode começar a aplicar hoje. Abaixo estão 4 passos práticos, claros e executáveis. Cada passo foi projetado para reduzir ciclos energéticos e redirecionar recursos para testes e experimentos. De forma clara, sem pompa. Primeiro passo: micro-hábito da verificação de 2 minutos. Todas as noites, dedique 2 minutos a uma breve anotação. O que eu tentei obter hoje, o que o ambiente me respondeu e o que isso pode significar. A anotação deve ter 3 linhas: evento, reação, fato, conclusão clara, uma frase. Esse hábito treina a transformação da emoção em dados e reduz a inércia da atenção. Segundo passo: pergunta desencadeadora. Quando você ouvir não ou sentir uma recusa repetida, faça a si mesmo uma pergunta. Se essa janela se fechou, qual é a próxima janela que posso abrir sem grandes investimentos? Responda de forma curta, não mais do que uma frase. Essa pergunta transfere a energia da luta para a exploração e ajuda a rapidamente formar uma alternativa que pode ser testada. Terceiro passo: ação todos os dias. Escolha uma pequena ação relacionada à alternativa e faça-a diariamente durante uma semana. Isso pode ser enviar um e-mail para um novo público, publicar um anúncio de teste curto, ligar para uma pessoa desconhecida em uma área relacionada ou redigir uma proposta para um novo formato. Importante: a ação não deve levar mais de 30 minutos. O objetivo é testar a hipótese, não conquistar o mundo. Quarto passo: forma de notar o progresso e manter o curso. Mantenha uma simples escala de resultados: dano, neutro, sinal, confirmação. Registre para cada teste qual foi o resultado que você obteve. Se em 2 testes independentes o efeito for neutro ou pior, mude de direção. Se surgir um sinal ou confirmação, aumente o investimento. Para não desviar e voltar ao antigo modelo, prepare uma regra se então. Se eu sentir um forte desejo de retornar ao antigo caminho, então eu digo em voz alta uma frase: isso é um sinal, não uma sentença. E faço a anotação de 2 minutos do primeiro passo. Esses 4 elementos funcionam como um pequeno sistema. O micro-hábito transforma emoções em dados. A pergunta desencadeadora abre alternativas. A ação diária testa hipóteses. A escala, a regra se então, ajudam a ver o progresso e não cair em antigos padrões. Comece com um ciclo: 2 minutos à noite, uma pergunta após a recusa, uma ação por dia e anotação do resultado. Depois de uma semana, você avaliará e, provavelmente, já verá onde a vida oferece redirecionamento e onde faz sentido persistir. O principal a ser extraído deste vídeo é que a rejeição raramente é o fim. Ela costuma agir como uma informação, um sinal de limite, uma dica sobre outra direção, uma ferramenta para reconfigurar as ações. Isso não muda o objetivo, mas sim o modo de alcançá-lo. Se você mudar a perspectiva sobre o não de um veredicto para dados, economiza energia e começa a agir com mais precisão e não com mais força. Em segundo lugar, para ouvir essas dicas, é necessária uma prática simples de atenção e uma regra de ação. Os mecanismos da nossa mente tendem a consolidar a imagem habitual e a proporcionar dopamina pela expectativa. Portanto, decisões dramáticas não ajudarão, mas sim uma sequência de pequenas verificações. Transformar emoção em fato,
e testes rápidos de alternativas. Isso reduz o risco de esgotamento e amplia o número de opções disponíveis. Em terceiro lugar, o significado das mudanças não está em desistir diante das dificuldades, mas em parar de gastar recursos em algo que não dá retorno. Redirecionar não é uma derrota, é uma economia de tempo e um respeito pelo próprio recurso. A escolha consciente entre continuar pelo mesmo caminho ou mudar para um teste é uma estratégia madura para alcançar o desejado. Para finalizar, lembre-se, a habilidade de ouvir as dicas da vida é uma competência que se treina através de passos simples e não através de lições morais. Comece com a menor coisa: 2 minutos à noite e uma pergunta após a rejeição. Isso não mudará tudo da noite para o dia, mas proporcionará um ritmo diferente e mais eficaz para a tomada de decisões. E quando o próximo não chegar, você não reagirá de forma histérica, mas perguntará calmamente: para onde isso pode me direcionar agora? Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se para não perder o próximo dia.